Olá, meninas e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Eu sou o Brancioli, criador aqui da Eclipse, e como você já deve ter visto no tema do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como escolher fundos imobiliários. Eu vou te mostrar a forma como eu utilizo na hora de escolher um fundo imobiliário, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante na sua tomada de decisão e também para você aprender bastante, tá bom? Então pega papel e caneta que eu te encontro depois da vinheta. Mas antes de eu começar a falar sobre o tema do vídeo de hoje, eu já peço, e você já sabe, né, que você curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que a gente lançar um conteúdo novo. Nós temos vídeos todas as terças e sextas, ao meio-dia e meio. E você também siga a gente lá no Instagram, se você ainda não segue, a gente está com @equilibre-se-oficial. Tem vídeo toda semana, tem tijoladas de amor toda semana, posts, stories, falando sobre educação financeira, empreendedorismo e investimentos para elas, mas para todo mundo no geral, tá bom? E pensando que você já fez tudo isso, agora sim nós podemos ir para o tema do vídeo de hoje com muito mais tranquilidade. Primeiro alerta deste vídeo, não é recomendação de investimento. Então o que eu vou te mostrar hoje não é para você sair daqui aplicando, é para você ter a base teórica para tomada de decisão. Então não seja doida. Tá? Esse é um pedido que eu faço com muita frequência. Segundo aviso muito importante, que você sente com um papel, com uma caneta, como eu já disse, para você conseguir anotar tudo que é importante. Vai pausando o vídeo, vai marcando aí o que você entendeu, e se você tiver dúvidas, pode colocar nos comentários que eu estou sempre respondendo, tá bom? E terceira coisa muito importante, aquela assim que você faz, meu Deus. Entenda, nós vamos falar sobre fundos imobiliários que fazem parte da renda variável. Logo, estamos falando de bolsa de valores que, como o próprio nome já diz, varia. Grande novidade. Mas precisamos entender que quando a gente fala de renda variável, nós estamos falando de risco, risco-retorno. Nós queremos correr risco para ter um retorno maior. Isso pode acontecer, pode não acontecer, depende muito. Então, qual que é o alerta aqui? Só coloque 100% em prática do conteúdo que você vai ver neste vídeo depois que você já estiver com sua reserva de emergência em andamento. Não adianta colocar todo o seu dinheiro em renda variável, porque você pode perder. A renda fixa, investimentos em renda fixa e reserva de emergência vão te dar tranquilidade para tomar decisões melhores aí para a hora de comprar seus investimentos em renda variável, tá? Então, para você não vir botar a culpa em mim depois dos comentários, faça sua reserva de emergência. Tem vídeo aqui no canal já ensinando sobre reserva de emergência, sobre tesouro direto, CDBs, investimentos de renda fixa que vão garantir aí a segurança e o conforto na hora de dormir com os seus investimentos, pensando em segurança em reserva de emergência. Pronto, dados todos os recados, agora a gente pode falar sobre o conteúdo do vídeo de hoje. Nós vamos falar especificamente de uma das classes de fundos imobiliários que são mais fáceis de serem entendidos, que são os fundos de tijolos. O fundo de tijolo, além de tudo, ele é muito simples de entender. Basicamente é você comprar a cota de um fundo que investe em imóveis físicos para locação, que recebem aluguéis e repassam parte disso para você. Então a gente tem a quantidade de ativos, ou seja, a quantidade de imóveis, a localidade, que são pontos específicos que a gente olha na hora de comprar um fundo de tijolo. Nós temos vários fundos de tijolos diferentes e hoje eu vou te mostrar um deles. Para me ajudar a te mostrar que fundo imobiliário é esse, a gente vai ao site da Funds Explorer. Eu já falei sobre ele aqui no canal em um vídeo anterior, então se você não assistiu, ele vai estar aparecendo aqui em cima para você nos cards. Assista o vídeo dos meus sites para fazer qualquer tipo de estudo de análise, para você aprender melhor e conseguir comparar os indicadores fundamentalistas dos investimentos. Tá? Então, o Funds Explorer tem essa carinha quando você abre ele. O fundo de tijolo que eu trouxe é o ALZR11. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Não é indicação de investimento, é só para você entender a parte teórica, tá bom? E aí eu elenquei alguns pontos que eu olho em um fundo de tijolo específico. O ALZR11 é o Alianza Trust Renda Imobiliária de Fundos de Investimentos Imobiliários.
tá? Então, ele é um fundo bem famosinho. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá tendo uma valorizaçãozinha básica, mas eu preciso entender que será que é o melhor momento para comprar? Será que ele já alcançou o potencial dele de crescimento? Será que não é a hora? Como é que eu analiso isso? O primeiro indicador que eu olho dentro de um fundo imobiliário aqui no Funds Explorer é o P sobre VP. Nós temos aqui 7 indicadores, na verdade 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 indicadores fundamentalistas e eu olho alguns deles, tá? O primeiro é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. O preço da cota do investimento sobre o valor patrimonial, ou seja, o que ele tem de bens dentro da carteira, dentro do portfólio dele. Então, geralmente, entenda, P sobre VP você vai achar tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Um P sobre VP abaixo de 1 significa que o fundo imobiliário ou a ação está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele, ou seja, está barato. Um P sobre VP igual a 1 significa que ele está sendo negociado exatamente no mesmo valor do seu valor patrimonial. E um P sobre VP acima de 1, ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, e isso em alguns casos pode mostrar que ele está caro, mas depende muito do fundo imobiliário, da ação. Então não olhe um indicador fundamentalista de forma isolada, por isso que a gente vai olhar outros indicadores aqui dentro também, tá bom? Então, olhando aqui, o P sobre VP do Alianza está acima de 1. Tecnicamente, ele estaria caro, porque ele deveria estar custando aqui abaixo em 1 ou abaixo de 1. Então, ele está sendo negociado em 1,07, um pouquinho acima do valor dele, por isso que está custando R$ 115,95. Qual deveria ser o valor exato que cada cota deveria estar custando? Eu vou olhar nesta opção aqui, que é o valor patrimonial. Então, esse fundo imobiliário deveria custar por cota R$ 108,06. É por isso que a gente tem uma diferença de quanto que ele realmente vale e quanto está sendo negociado hoje. Então, apesar de estar sendo negociado um pouquinho acima do seu P sobre VP, ele ainda está barato, na minha opinião, tá? Outra informação que eu olho é a liquidez diária de um fundo imobiliário, ou seja, quantas negociações este investimento está tendo no dia. Isso é bom para você saber que se você precisar comprar ou vender no horário comercial, você consegue fazer isso. Tem fundos imobiliários e ações que não têm uma liquidez diária tão boa, ou seja, você não pode comprar e vender qualquer hora, porque depende de outras pessoas do outro lado querendo comprar ou vender. Então, quanto maior a liquidez, melhor é para você poder negociar. Outra informação que eu olho aqui também é o último rendimento, mas não é só isso. O que é o último rendimento? O último aluguel que este fundo imobiliário está pagando para o investidor. Então, a cada R$ 115,95, você vai receber 72 centavos. Se você tiver 10 cotas, você vai receber um múltiplo de 10. Então, 7,20, assim sucessivamente. É por isso que a gente fala que os fundos imobiliários são ótimos geradores de renda passiva, porque eles pagam rendimentos todos os meses, pelo menos a maior parte paga todos os meses. E aqui a gente teve um último rendimento de 72 centavos e um dividend yield. O que é o dividend yield? É o valor percentual que a gente vai receber em forma de rendimento, ou seja, de dinheiro, sobre o valor da cota que a gente está pagando. Então, toda vez que você for comprar um fundo imobiliário, olhe também o dividend yield, não só do dia, mas também o acumulado, tá? Que é o que a gente vai olhar agora. Então, a gente vai olhar aqui em dividendos, último pagamento, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Eu, particularmente, gosto de olhar fundos imobiliários com mais de 12 meses. Por quê? Nos últimos meses, a gente teve várias variações diferentes por causa de questões políticas, questões de impostos, várias coisas diferentes. Então, eu sempre gosto de olhar a frequência com que é pago os dividendos. E aqui cabe uma informação que eu acho muito interessante você levar em consideração também. Eu escolho fundos imobiliários que pagam acima da taxa Selic ou acima da inflação. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 5,25. Então, esse fundo imobiliário nos últimos 12 meses pagou um pouquinho acima da taxa Selic. Então, a gente também tem que olhar essas informações aqui da constância de pagamento
dos fundos para a gente tomar uma decisão melhor. E aqui embaixo você pode ver de uma forma um pouco mais analítica, olhar um por um cada mês. Então, uma coisa boa que eu sempre gosto de olhar nos fundos imobiliários é a frequência de pagamento. Esse fundo imobiliário pagou os últimos períodos, né, desde 2017, bons dividendos. Então, ele não parou de pagar mesmo com a questão do Covid que nós ainda estamos passando, né? Então, tivemos aí investimentos que não pagaram rendimento para o investidor. Esse fundo imobiliário, mesmo durante a pandemia, ele pagou bons rendimentos, tá? Outra coisa que eu sempre olho em fundos de tijolos, a quantidade de ativos e a quantidade de estados. Então, esse fundo de tijolo tem 13 ativos, ou seja, 13 prédios, em 2 estados, Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, Sudeste. Eu ainda gosto de fundos imobiliários de tijolos que sejam diversificados em outras regiões. Então, quando a gente está aqui com dois estados, né, específicos, Rio de Janeiro e São Paulo, onde a maior concentração dos ativos é em São Paulo, eu já olho de uma forma um pouco diferente para este fundo, porque eu gosto de maior diversificação, tá? Mas saiba que isso é só um detalhe. Esse fundo ele tem vários ativos, vários prédios, o que é muito bom porque vai impactar em algo que a gente chama de vacância. O que é a vacância? Nós temos a vacância física e a vacância financeira, como está aparecendo aqui para a gente. A vacância física é quanto disponível um imóvel tem sobre a quantidade de salas, de andares que ele tem dentro do fundo. Então, aqui eu estou querendo dizer que quanto menor a taxa de vacância, ou seja, menor a taxa de desocupação de um fundo imobiliário, melhor. Então, este fundo imobiliário especificamente, ele tem vacância nenhuma, ele está 100% ocupado. Então, aqui em azulzinho a gente consegue ver que de agosto de 2020 para cá, ele esteve 100% ocupado, ou seja, não tem nenhuma sala, nenhum prédio, nenhum andar desocupado. Isso é muito bom para a geração de dividendos constante. Afinal de contas, nós estamos recebendo aluguel de um imóvel que está sendo alugado. Se esse imóvel não é alugado, o valor do seu aluguel também vai diminuir. Então, a gente sempre olha essa questão aqui dos dividendos e da vacância, tá? Também olhando a vacância, ocupação financeira. Aqui não aparece para a gente, mas em alguns fundos imobiliários, a gente tem a ocupação financeira e a vacância financeira. Por quê? Devido à pandemia, muitos fundos imobiliários tinham pessoas ocupando, porém, não estavam sendo pagos os aluguéis aí por causa da pandemia. Então, você pode ter uma ocupação financeira maior e uma vacância financeira também. Então, quanto mais perto de 100% a ocupação financeira estiver, melhor. E melhor será se não tiver vacância financeira nenhuma. Significa que ninguém está deixando de pagar, o fundo imobiliário está pagando direitinho, e isso é algo muito bom. Eu gosto também de falar sobre os relatórios dos fundos imobiliários. Então, se a gente vir aqui nos comunicados da LZR11, da Funds Explorer, você vê nesse olhinho, você tem os relatórios, que vão falar um pouquinho mais sobre o fundo imobiliário. São lâminas que a gente fala, né? Ele é mantido pelo BTG Pactual, Aliança, tem algumas informações sobre os gestores, temos aí alguns fundos que tem várias páginas, mas se você quer ver informações a mais sobre o fundo imobiliário, além do que tem no Funds Explorer, é só você pegar aqui. A razão social do fundo imobiliário, então eu vou vir aqui e vou pegar Aliança Trust, Renda Imobiliária, Fundos de Investimentos Imobiliários. Essa é a razão social. Vou copiar e eu vou lá no Google e vou colocar o nome do fundo imobiliário e vou colocar no final as letrinhas RI, de relacionamento com o investidor. Quando você for em relacionamento com o investidor, que é essa opção aqui, você vai direto para o site do fundo imobiliário. Eu gosto muito de entrar no site dos fundos imobiliários para a gente ver o que ele faz, quem é o locatário, quem é o locador. Então tem fotos do fundo imobiliário, portfólio, documentos, por que investir, FAQ, mailing. Algo muito interessante de entender também é se o fundo imobiliário ele faz parte do IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários, e o ALZR11 faz parte aí do IFIX, tá aqui para a gente aparecendo aqui embaixo.
o valor de negociação dele, variação. Então, eu gosto de olhar o portfólio, por exemplo, do fundo imobiliário para ver o que tem dentro desses 13 ativos. Aqui tem as fotos para a gente, né? Para a gente ver onde que fica cada fundo imobiliário. E olha só, esse fundo imobiliário, quando você clica em ver mais, você pode ver quanto o locador está pagando de aluguel. Então, classe do imóvel, edifício comercial, localização, participação do imóvel, área bruta alocável, ou seja, quanto pode ser alugado, área de terreno, tipo de contrato, ocupação do imóvel, valor do aluguel vigente, você consegue ver o aluguel, vencimento, mês de reajuste, índice de reajuste, que é o IPCA. Então, é muito bom também a gente saber que quando a gente tem um aumento na inflação aqui, vai afetar também o fundo imobiliário, certo? Então, você consegue ver aqui cada fundo, aliás, cada imóvel que tem dentro deste fundo. Então, se você for clicando aqui, passando, você consegue ver todos os imóveis do fundo imobiliário. Nós temos 13, né? Então, a gente consegue ver os 13 fundos imobiliários. Então, deixa eu ver mais um aqui. BRF Guarulhos. Vamos lá. Tem aqui também fotos do imóvel, né? Mostrando pra gente onde é que fica. Que é da BRF, né? Da Sadia. Galpão logístico. O aluguel. Então, a gente consegue ver várias informações sobre o fundo. Dá pra gente ver os documentos do fundo imobiliário também. Então, a gente consegue ter outras informações para conseguir saber. Relatórios gerenciais, distribuições de dividendos, rendimentos, na verdade, fatos relevantes, comunicados ao mercado, atas, assembleias e outras. Demonstrações financeiras, informes para a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, regulamento, laudos de avaliação, oferta públicas. Então, a gente tem bastante informação aqui para entender um pouco melhor sobre o fundo imobiliário. Então, fica a dica. Senta com esse vídeo, assiste novamente, começa a pesquisar para você estudar um pouquinho melhor sobre os fundos imobiliários, porque eles são grandes provedores de renda passiva para quem já tem reserva de emergência, tá bom? E começa aí pelos fundos de tijolos, porque eles são os mais simples para serem entendidos e para você conseguir aplicar. Tem vários fundos imobiliários de tijolo, vários preços, valores diferentes. Então, olhe esses indicadores. P sobre VP, patrimônio líquido, liquidez diária, quanto que deveria estar valendo a cota, quantidade de ativos, localidades, relacionamento com o investidor, porque isso é muito importante para você tomar a sua decisão na hora de comprar ou vender um fundo imobiliário, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Mais uma vez eu peço que você curta, comente, compartilhe e que você deixe aqui nos comentários se você gostou do tema do vídeo de hoje, que eu trago em uma outra oportunidade vídeos assim para você novamente, tá bom? Um beijo, obrigado por assistir. Tchau, tchau.